Olá turma, mais um vídeo falando sobre conjuntos. Dessa vez nós vamos falar sobre as operações com conjuntos. Então vamos à aula. Como vocês podem notar, nós temos as seguintes operações: união, interseção, diferença, e temos também o complementar, que na realidade é um caso particular da diferença. Então vamos tentar entender como é que funciona. Dados dois conjuntos, que eu chamei aqui de A e B, a união, obviamente, é um novo conjunto que tem a seguinte característica. A união B é um conjunto formado por elementos X que pertencem a A ou a B. Então, para que pertença à união, o elemento ele deve pertencer a um ou ao outro. Então, aqui nós temos o conectivo OU. No caso da interseção, esse conectivo OU é trocado pelo conectivo I. Então, para que um elemento pertença à interseção, ele deve pertencer simultaneamente a A e a B. Daqui a pouco eu vou dar exemplos e aí vocês vão entender melhor. No caso da diferença, nós temos A diferente de B, é assim que você deve ler, tá? A diferente de B. É um conjunto formado por elementos X que pertencem a A e não pertencem a B. Então, eles devem pertencer a esse conjunto e não a esse. Tá bom? Repito, daqui a pouco eu vou dar exemplos e aí vocês vão entender melhor. E como eu falei também, né, o complementar é um caso particular da diferença. Você tem o complementar de B em relação a A, fique atento à forma como você vai ler, né? Complementar de B em relação a A é a mesma coisa que A diferente de B. Agora, tem situações em que você não pode usar isso. A diferença sempre pode, mas o complementar não. Você só pode falar em complementar de B em relação a A, que é a mesma coisa que A diferente de B, se o B estiver contido no A. Ou seja, se B for um subconjunto de A. Tá? Não é em qualquer situação que você usa isso. Então vamos lá, vamos trazer alguns exemplos. Eu vou colocar aqui alguns conjuntos aleatoriamente e aí a gente vai tentar usá-los para exemplificar isso que eu acabei de falar. Digamos que eu tenho o conjunto A, que seja o seguinte: 1, 2, 3 e 4. O conjunto B, formado por 3, 4, 5 e 6. Tá? Deixa eu colocar outros conjuntos aqui. Vou colocar conjunto D, que tem o 4 e o 6. Tá? Então vamos lá, vou usar esses conjuntos para a gente tentar entender. Bom, então eu quero determinar quem é a união B. Então, repetindo, pertence à união, né, um determinado elemento pertence à união, se ele pertencer a um ou a outro. Então, na realidade, como o próprio nome já diz, união, você vai unir os dois conjuntos. Você vai juntar tudo e formar um conjunto só. Então, todos os elementos de A eles vêm para cá. 1, 2, 3, 4. E os elementos de B também vêm todos para cá. Você só não precisa repetir, tá? Aqui já tem o 3, 4, não precisa repetir. Então, está faltando só o 5 e o 6. Então, eu peguei esses dois conjuntos e formei o só. Tá? Eu uni para formar um conjunto só. Portanto, a união tem os seguintes elementos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, quem é a interseção B? O que diferencia a união da interseção é o conectivo, né? Então, para pertencer à interseção, tem que pertencer a A e a B simultaneamente. Então, quais são os elementos que pertencem a esses dois conjuntos simultaneamente? O 3 e o 4. Então, na interseção, nós só temos o 3 e o 4. Tá bom? Então, vamos lá. E se nós tivermos A diferente de B? Está aqui, ó. Pertence a A e não pertence a B. Então, quais são os elementos que estão no conjunto A, mas que não estão em B? Tem o 1 e o 2, né? Pertencem a A e não pertencem a B. Portanto, 1 e 2. Outro detalhe que é importante é o seguinte, ó.
União e interseção são comutativas. Né? São comutativos. O que significa dizer isso? O que significa dizer que a união é comutativa? Que a união com B é a mesma coisa de B união com A, então a ordem não vai importar. No caso da interseção também, A interseção com B é a mesma coisa de B interseção com A. No caso da diferença, isso já não vale. A diferente de B é uma coisa, B diferente de A é algo totalmente diferente, até pela própria definição. A diferente de B é X pertence a A e não pertence a B. Então, claramente, B diferente de A são os elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Então, quais são os elementos que estão em B e não estão em A? O 5 e o 6. Então, perceba que, de fato, não é a mesma coisa. Tá bom? No vídeo anterior eu falei sobre outras representações, inclusive o diagrama de Venn. Então é importante você saber representar as operações através de um diagrama também. E aí você faz da seguinte forma. Ó. Conjunto A, conjunto B. Como existe uma interseção, você deve deixar algo que está em comum aos dois diagramas. Então, conjunto A, conjunto B. Nessa parte central, você coloca a interseção, que é formada pelo 3 e pelo 4. Nessa parte mais à esquerda, você coloca os valores que pertencem somente a A e não a B, que é justamente essa, 1 e 2. E aqui, naturalmente, é o que pertence a B e não pertence a A, ou seja, 5 e 6. Se você observar, você já tem a união, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, está feita a união. Então, para a gente finalizar, vamos só comentar sobre o complementar. Eu posso falar, por exemplo, em complementar de D em relação a A? Não posso, porque D não é subconjunto de A. Tá? O 6 ele pertence a D e não pertence a A. Mas eu posso pedir para você determinar o complementar de D em relação a B. Por que eu posso falar em complementar de D em relação a B? Porque D é um subconjunto de B, tá? Está contido em B. Os elementos 4 e 6 também estão aqui, tá? Então, portanto, eu posso falar que o complementar de D em relação a B é B diferente de D, tá? Pois o D é um subconjunto, né? Está contido em B. Então, complementar de D em relação a B é formado pelos números, tá? B diferente de D. O que é que está aqui que não está aqui? O 3 e o 5. Então, portanto, 3 e 5. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.